Shalom, shalom! Finalmente nós chegamos na Parashá de Devarim, capítulo 6, onde nós estamos iniciando a, a compreensão do Shema Israel, que é tão importante para o nosso povo. Na verdade, esse é um caminho, um caminho para a vida eterna, né? É um caminho para a vida, de tão importante que é Devarim capítulo 6. E Devarim capítulo 6, ele começa, do verso 1 ao verso 3, ele começa com uma instrução muito importante, né? Uma dica, um conselho muito importante que o próprio Elohim, através de Moshe Rabbeinu, ele nos dá para a nossa vida. A princípio, uma leitura superficial parece que não é tão importante assim. Principalmente para as pessoas, né, para a humanidade nos tempos de hoje, que está tão aculturizados, né, com o sistema de vida que as pessoas estão vivendo hoje. Então, quando as pessoas leem isso aqui, né, onde fala-se de leis e regras, e fala de ouvir Elohim, assim, parece uma coisa inalcançável, né, parece uma coisa muito religiosa até, para o entendimento de muitas pessoas que a gente conversa, né? Mas no fundo, isso aqui é uma instrução dada pelo próprio Criador à sua criatura. Não é qualquer coisa. Então é muito importante que a gente aprenda, que a gente entenda, que a gente compreenda o significado de Devarim 6. E Devarim 6, ele começa assim: e esta é a instrução, as leis e as regras que Yah, seu Elohim, me ordenou que transmitisse a vocês, para ser observadas na terra que você está prestes a cruzar e ocupar, para que você, seus filhos e os filhos dos seus filhos possam reverenciar Yah, seu Elohim, e seguir enquanto viverem todas as leis e mandamentos elohímicos que eu ordeno a vocês, a fim de que possam durar por muito tempo. Obedeça, ó Israel, com boa vontade e fidelidade, para que tudo vá bem para você e para que você cresça muito em uma terra que manda leite e mel. Yah, o Elohim de seus antepassados, lhe disse. Então, se você ler um pouquinho mais devagar, buscando um pouquinho mais de compreensão na forma literal, na forma Peshat, aqui você vai entender que a sua vida depende disso, não é qualquer coisa. Então, a importância tão grande de Devarim capítulo 6. E a gente tem que fazer algumas perguntas. Como como se dá o seu relacionamento com Elohim? O seu relacionamento com Elohim, ele partiu de você mesmo? Ou seja, isso vem de dentro de você, isso é a sua vontade, isso vem lá de dentro da sua alma? Ou é resultado, né, da moda atual, né, das modas religiosas de tempos em tempos, né, do modo operacional de alguma religião? Ou seja, você levado pela indução que a moda de alguma religião coloca diante de você para que você siga aquele modelo, né? Você se relacionar com o Elohim é o resultado do modo operacional de alguma religião? Por que essa pergunta? Porque geralmente as religiões, elas te ameaçam com várias punições. Não que a Torá não tenha punições para quem descumpra, mas a Torá está mais repleta de motivos abençoados do que motivos amaldiçoados. Então, essa é uma diferença muito grande. Ou você segue, você busca o Criador através de algum modelo pessoal que você próprio julga ser o modelo espiritual correto, é a sua intuição.
Vamos ouvir mais o Shema, vamos prestar mais atenção em Devarim capítulo 6, vamos aprofundar um pouco sobre esse texto. E tem mais. Isso é muito importante. É você que define, sai de você o seu relacionamento com Elohim? Ou você é um influenciado? Talvez pela preocupação e pelas demandas, né, de sua esposa, ou de um amigo, ou talvez você apenas queira provar que sua fé tem razão. Muitas pessoas não conseguem praticar a sua fé porque o cônjuge ou a cônjuge, né, o esposo ou a esposa, o companheiro ou a companheira, cria impedimentos da opinião do outro lado. Como se você tivesse que seguir a opinião da outra pessoa e não a opinião elohímica. Não que a gente não vá ouvir a esposa, né, a esposa ouvir o seu esposo. Tem que ter uma conversa harmônica, respeitosa, respeitando a liberdade que o outro tem na sua fé. E não criando imposições e demandas como muitos fazem. Da mesma forma, você que crê, você que pratica a Torá, você não pode impor isso a outra pessoa. Ou o seu relacionamento com o Elohim, ele vem talvez porque você precisa provar que a sua fé ela tem razão, que você detém a verdade. Porque se seus motivos forem esses, você até agora não entendeu a Torá de fato. Você até agora não entendeu o que Elohim está te propondo. E no mundo afora aí, o mundo ele oferece uma miríade de opções, de cardápios, para todo gosto de opiniões e tendências e interesses, para todo tipo de sentimento e emoção. Se a pessoa ela quer ser religiosa, o mundo oferece inúmeras opções. Com tantas opiniões técnicas e com tantas receitas que tem à sua frente, que tem à sua disposição, de repente, Elohim, o Criador, ele pode ser o último que uma alma escuta de fato. O último. E é muito mais fácil, né, e muito mais flexível e muito maleável viver e agir superficialmente, sem raízes, no mundo de fantasias. O mundo de fantasias é como você fazer um castelo em cima da gelatina, não é nem da areia, vamos falar da gelatina. Vamos modernizar um pouco. Que segurança tem um castelo feito em cima de uma base de gelatina? Nenhuma. Se na areia não tem, imagina na gelatina. Mas no mundo de fantasia isso é possível. No mundo de fantasia, toda hora, de acordo com a sua demanda, a sua necessidade, o seu equívoco, você pode estar mudando as coisas, você pode estar mudando as regras o tempo todo conforme a sua conveniência. Que tipo de fé é essa? Que tipo de emuná, de fidelidade? Que tipo de vida é essa? É muito fácil impressionar as pessoas como uma pessoa piedosa, uma pessoa religiosa. Inclusive você pode impressionar a você próprio como modelo de fé e integridade. Não, isso não aproxima ninguém de Elohim. Não aproxima ninguém de Elohim. E seu equívoco ainda pode influenciar outras pessoas a cometer o mesmo tipo de equívoco, o mesmo tipo de erro. Então, Devarim capítulo 6, ele nos traz uma forma, um modelo eficaz, um modelo que o próprio Criador ele está nos dando. Se o Criador ele está nos dando, eu preciso de ir aonde para poder buscar mais? Eu preciso de procurar aonde mais? Talvez o Criador está sendo o último que você escuta.
nas suas demandas religiosas, espirituais, na sua busca. E o comportamento, né, de algumas pessoas, né, que se dizem religiosos, que se intitulam de israelitas, está fazendo techuvá, se intitula de judeu, né, veste essa roupa, né, o comportamento de algumas pessoas dá uma má reputação à fé que ela defende e que ela representa. E, na verdade, pode até justificar uma ética invertida ou justificar um comportamento insensível, alegando que suas ações são praticadas em nome de Elohim, ou por causa de algum versículo tal e capítulo tal, mas que no fim não tem qualquer conexão com a vontade elohímica. E praticar a fé nesse estilo apenas causa muitos danos, tanto à pessoa quanto ao mundo, porque ela vai acabar influenciando, né, outras pessoas a seguir mais ou menos o mesmo estilo, né, de prática de imunidade, de prática de fé. Né? Uma prática de fé muito equivocada, uma prática de fé cujos resultados não são bons. E a forma de agir e de julgar desses supostos agentes elohímicos, né, que é assim que a pessoa se coloca diante daquilo que ela acredita, que está seguindo como fé, né, em vez de ouvir Devarim capítulo 6, ela vai pelo achismo dela. Né? Então essa forma de agir e de julgar dessas pessoas que se dizem agentes elohímicos, né, defensores da verdade e etc., devido aos maus resultados que eles provocam no meio em que eles se relacionam, contendas, brigas e discussões, quem tem mais razão, quem é dono da verdade e etc., isso acaba mantendo longe, né, as pessoas de perto delas e fazem querer ficar longe de qualquer coisa que essas pessoas representam. Porque o que elas estão representando, a não ser o próprio achismo. Agora, qual é a fórmula, né? Qual é a fórmula para a gente buscar e viver Elohim? Qual é a fórmula? Onde é que nós encontramos isso? Qual é a resposta a essa pergunta? Shema Israel é uma fórmula completa. Ao contrário, as fórmulas criativas, né, das pseudo-verdades, das meias-verdades, das verdades, vamos dizer assim, briguentas, né, das verdades espirituais que as pessoas criam, e de revelações, interpretações até assim, redentoras, né, que é o que elas prometem, no fim apenas representam nada além de suas próprias falhas humanas que elas mesmas criam. E na maioria das vezes nós permitimos que esses conceitos eles afetem as nossas próprias escolhas, afetando o nosso relacionamento com o Kadosh, contaminando a nossa relação com o Kadosh. O Moshe, por exemplo, né, quando ele começa Devarim, capítulo 1, depois capítulo 2, capítulo 3, ele fala sutilmente, né, dos pecados de Israel, dos erros que Israel cometeu desde a saída do Egito. Então, a acusação de Moshe, a recordação de Moshe sobre os pecados de Israel, ele fala de forma muito sutil. Mas quando ele vai falar das vitórias de Israel, ele fala de uma forma firme. Isso em Devarim, entre o capítulo 1 até o capítulo 4. Ele fala de uma forma muito forte, muito, sabe, com muita convicção das vitórias de Israel. Mas dos erros e das falhas, ele fala de uma forma muito sutil. Ou seja, não deixa de falar, relembra, mas eu tenho que dar importância para as vitórias, para as conquistas. Eu não posso colocar muita força nas derrotas, nos erros e nas falhas. Eu tenho que usar isso
como forma de correção, como exemplo de coisa que eu não devo fazer mais. Eu não devo ficar exaltando as falhas, os erros, os pecados. Não devo fazer isso. Eu tenho que exaltar as vitórias. E nós sabemos que muitas pessoas, todos nós temos muitos sentimentos presos às frustrações do passado. Nós temos muitos pecados que carregam grandes âncoras de ouro, diamante, pérolas. Então nós enfeitamos muito os nossos pecados e nós carregamos eles conosco como se fosse algo precioso, dando muito valor a eles. Isso é um erro tremendo. Vamos dar mais ênfase, aos acertos, aos aprendizados, aos bons conselhos, aos bons testemunhos. Vamos falar mais disso. Vamos incentivar as pessoas nesse ponto, em vez de ficar preso em derrota, em fracasso, em frustração, em medo e etc. E Moshe aqui em Devarim capítulo 6, ele está muito concentrado no futuro, que é de onde vem o presente. De onde é que vem o presente? Do futuro. Uma hora o futuro vai se transformar em presente. Você tem que pensar nisso. Porque se eu sei que uma hora o futuro ele se transforma em presente, eu vou me preocupar com o que eu vou plantar. Eu vou me preocupar com o que eu vou semear. Eu vou me preocupar com o que a minha ação, a minha escolha vai produzir. Porque uma hora o futuro chega, uma hora a colheita vem. Então, o homem Moshe, ele dá a Israel as leis que deveriam praticar e viver por elas, onde quer que eles estivessem lá no futuro, que um dia vira presente. E a Torá, ela não é uma lei para aquele tempo, para aquela cultura, para aquele povo, para aquela região, para aquela nação, para aquela política, para aquele reinado. Não. A Torá, ela é atual, ela até usa uma linguagem atual, o hoje. E Moshe ainda fala, ó, os filhos dos seus filhos e etc. E Elohim já sabia, e Moshe já sabia, que no futuro, depois dos 40 anos de deserto, depois de entrar na terra prometida e receber a terra, Israel seria levado ao exílio. Futuro. Um dia isso viraria presente. E nós hoje, nós estamos no exílio. Nós estamos no exílio. Então, a Torá, ela é uma linguagem atual, não é uma linguagem para aquele tempo. As leis da Torá servem para os dias de hoje, tanto para homens como para mulheres. Porque a Torá tem leis diferentes para homens e leis diferentes para mulheres. Né? Então, que essas leis sejam para dentro da terra prometida, que seja para nós como gentios em outra terra, que quando nós vamos para outra terra, nós somos gentios naquela outra terra, nós somos estrangeiros. De qualquer maneira, a Bessorá, que os profetas falaram muito, a Bessorá iria nos alcançar, iria buscar Israel de volta, iria apresentar a Torá. Essa é a grande boa nova. A redenção através de Mashiach. E o que Mashiach faz? Ele traz a Torá em sua plenitude completa. Ele traz o conhecimento, o entendimento, a sabedoria. Ele clareia. Ele tira de nós todos os nossos achismos, todas as teorias, todas as fantasias, todas as mentiras que ao longo dos tempos, novas modas, novas religiões, novas crenças, novas doutrinas vão surgindo. Mashiach chega e simplifica tudo. Através de quê? Da Bessorá. Através do esclarecimento da Torá, do conhecimento da Torá. Então, Devarim 6, né, e todas as palavras da Torá, não são simplesmente livros históricos, acontecimentos históricos, fatos históricos, não. São exemplos, são ensinamentos, é uma sabedoria para o tempo de hoje. E Moshe fala no tempo do futuro distante, que chegaria a ser um presente um dia. Quando Israel estivesse disperso no exílio e servindo ídolos que são obras de homem. Porque vamos ser bem sinceros, quantos conceitos de vida, de comportamento, até mesmo de fé,
nós praticamos hoje que não são oriundos, baseados nos conceitos de algum ídolo? Quantos hábitos e costumes a sociedade, até mesmo a sociedade laica, a não religiosa, a não espiritualista, eles praticam baseado em algum ídolo, né? Quantas festas pagãs como Natal, Páscoa, os ateus praticam? Pessoas de várias religiões praticam essas festas. Que não seja de forma religiosa, que não seja de forma espiritualizada, mas que seja como cultura, como comércio. Existe influência sim. Porém, mesmo que nós estejamos nesse estado de queda, a Torá, ela nos buscará. Mesmo no meio da idolatria, mesmo no paganismo, mesmo nas religiões, não interessa. A Torá vai nos buscar. Mesmo nesse estado de queda, por falta do conhecimento, por falta do Shema. Porque se você medita na Torá todos os dias, você passa a trocar o conhecimento do mundo pelo conhecimento da Torá. Então, mesmo que nós estejamos na queda, no exílio, na mistura das ciências, dos sistemas que influenciam a nossa mente, o nosso coração, no meio das outras nações, por falta do conhecimento da Torá, em estado de escravos e mortos no conhecimento, a Torá diz: se eles buscarem Elohim de todo o coração, ele os redimirá de volta. Isso nós chamamos de techuvá. Techuvá tem que ser de todo o coração. E o que é de todo o coração? O que é um coração humano? Um coração humano, basicamente, ele tem duas partes. Ele tem um lado bom, ele tem um lado ruim. Porque tudo nosso sai do nosso coração. A maioria de nossas decisões, elas não são tão racionais assim. Então, o que é buscar de todo o coração e de toda a tua alma? De todo o coração é tanto o lado bom como o lado mal do seu coração. Você tem que buscar dos dois lados. Se você buscar só do lado bom e deixar o lado mal não vai desaparecer. Então, se você buscar dos dois lados, o lado bom vai aumentar e o lado mal vai diminuir, até desaparecer. Então, isso é buscar de todo o coração e de toda a alma, de todo o seu conhecimento, de toda a forma que você pensa, que você raciocina, que você entende, que você compreende, baseado nas informações que você recebe. Por isso que é importante você meditar na Torá dia e noite. A Torá diz: Yah teu Elohim vos espalhará entre os povos. Olha o que está escrito na Torá. Moshe já prevendo isso. E por conta do exílio, que você vai ser espalhado, permanecereis poucos em número entre as nações para onde Yah vos conduzirá. Você vai ser bem apertadinho, você vai ser pouquinho. As outras nações vão te oprimir, vão te diminuir, vão te reduzir o máximo possível. E ali, os adoradores de ídolos, obra do homem, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram, e de lá vocês buscará, desses lugares, você buscará Yah seu Elohim e o encontrará. Se o buscar de todo o coração e de toda a tua alma. De todo o teu coração, tanto o lado bom como o lado mal, como da tua alma, todo o seu conhecimento, pensamento, razão, entendimento, etc. E quando você estiver angustiado, e todas essas coisas acontecerem com você no fim dos dias, então você retornará ao Yah seu Elohim e o obedecerá. Olha o segredo, olha a chave. Você vai buscar Elohim, você vai retornar a Ele em obediência,
Finalmente você vai fazer isso. Pois Yah, seu Elohim, ele é misericordioso. Ele não permitirá que você o perca ou o destrua. Nem se esquecerá da aliança de vossos pais que lhe jurou. Baruch Hashem, Devarim capítulo 4, verso 27 ao 31. E quando você buscar Elohim de seu local de exílio, ou seja, no momento que você está entre as outras nações, você o encontrará. Pois Yah pode ser encontrado em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os lugares, e cada canto de sua criação pode servir como veículo para alcançá-lo. Então, não existe nada no mundo que pode impedir Elohim de encontrar você e de você ter um encontro com Elohim, a não ser a sua própria vontade, os seus próprios conceitos, o seu próprio achismo, a sua própria criatividade imaginativa, o teu coração. Só isso que poderia impedir. Ou seja, a imaginação humana é criadora de ídolos. De onde é que os ídolos criam? Os ídolos se criam sozinhos? Não, os ídolos não se criam sozinhos. Os ídolos vêm da imaginação criadora humana. Os ídolos são frutos da criatividade humana, de conceitos, de fórmulas espirituais, de religião, de achismos. E tudo isso afasta você de buscar Elohim. Tudo isso cria bloqueios e ocultam Elohim em sua vida cada vez mais. Tudo isso afasta você de buscar Elohim com seu conhecimento, seu coração, sua força, suas posses, etc. Existe algo mais poderoso que Elohim? Não. A não ser a nossa escolha. Elohim não vai te obrigar a segui-lo, a amá-lo, a obedecê-lo. Isso tem que vir da sua escolha, da sua vontade. E depois das nossas escolhas, tem os conceitos, o modo de viver dos povos que são muito poderosos contra conhecer Elohim, que criam muitos bloqueios, muitas camadas que ocultam Elohim. E quem usa a liberdade nas mentiras humanas, quem usa a liberdade nas mentiras humanas, a gente pode até dizer assim, e quem busca a sua liberdade através das mentiras humanas, não se escraviza nas verdades elohímicas. Ou podemos buscar por Elohim mesmo em nosso estado distante, no exílio, misturado a todas as coisas que existem no mundo, todos os tipos de bloqueio, de impedimento, de ocultação elohímica. Ou podemos nos fantasiar de santos orgulhosos e donos da razão, achando que isso é buscar Elohim no estado que estamos, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas saem do sistema religioso, e elas se fantasiam de santos orgulhosos donos da razão. E esse comportamento, essa defesa dessas teorias, elas entendem, elas acham que estão buscando Elohim. Mas, na verdade, elas estão usando a liberdade das mentiras humanas. E elas não estão se escravizando nas verdades elohímicas. Elas distorcem a verdade com mentiras, substituindo Elohim por sua idolatria, por sua vaidade, pelo seu ego, pelo seu achismo e por aí vai. Eles só não podem tirar de mim a minha capacidade de buscar. É isso que as outras nações não conseguem fazer. É tirar de você a capacidade. Mas eles podem alterar a sua vontade. Eles podem tirar essa liberdade de você. A capacidade você tem, todos temos. Mas eles criam obstáculos. Eles mexem com a sua vontade. Se você que é chamado, estou falando com você agora, nós já estudamos sobre o que é o nome de Elohim, colocado em você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, está no livro de 2 Crônicas, se eu não me engano. Agora, se você que é chamado por meu nome,
me buscar de todo o seu coração, com toda a sua vontade, com todo o seu poder e de toda a sua alma, então você me encontrará. Baruch Hashem. Então, esse é Devarim, capítulo 6, uma leve introdução do verso 1 até o verso 3. Desejo a todos vocês um Shavuot Tov e até o próximo Shabat, até a próxima Parashat. Shalom, shalom.